Roberto Leão, da CNTE do Brasil, no 14º Congresso, um convidado da FEMPROF. Primeiro, o que é que está a achar deste 14º Congresso? E, em segunda pergunta, qual é a situação dos professores das lutas no Brasil que tu vais representar? Bom, eu quero agradecer ao convite que a FEMPROF fez para eu participar, para a CNTE participar desse congresso. Não é a primeira vez, eu quero agradecer mais uma vez. Educação do Brasil é um problema e sempre foi uma coisa difícil de se tratar, de se resolver. Mas com o governo Bolsonaro se acentuou esse problema. Ele vem reduzindo todo ano o investimento em educação e criando grandes problemas para o exercício do magistério no Brasil. Por exemplo, criando as tais escolas militarizadas, que são escolas que fazem um convênio com as Forças Armadas, com as polícias militares, com o Corpo de Bombeiro, para que essas instituições dirijam a escola. Portanto, essas instituições são dirigidas hoje por capitães, coronéis, sargentos, e é uma relação absurda, porque militariza uma parte da população que não escolheu ser militar. Quem quiser ser militar, vai estudar na escola militar. Eu não tenho nada contra. Mas militarizar a população é um absurdo. É uma visão que só pode passar na cabeça de um cidadão como ele, que é um fascista. Não é? Agora, alguns dirão, e ele inclusive diz, que a população concorda, a população consultada concorda. Primeiro, as consultas não são feitas como deveriam ser. E segundo, há um bombardeamento de propaganda em cima das tais escolas, como se elas fossem as melhores escolas do mundo. Como se todos os problemas de segurança do entorno da escola fossem ser resolvidos pela escola militarizada. Então é um absurdo que gera conflito. Porque os jovens e adolescentes, eles naturalmente são questionadores, gostam de perguntar, né? E claro que num regime militar, numa escola sob regime militar, isso não é possível, e cria. Então já chamaram polícia para diretor de escola que se insurgiu contra isso, já prenderam aluno, já levaram aluno para a delegacia. Quer dizer, é um absurdo. Aquilo que é para ter solução pedagógica no espaço da educação, no espaço da escola, está tendo o quê? Está sendo caso de polícia. Então, os policiais que hoje dirigem e coordenam atividades em algumas escolas são pessoas que simplesmente a menor desobediência do regimento, alguma traquinagem, vamos dizer, porque os adolescentes são rebeldes e é bom que sejam, eles são levados para a polícia. Né? E tem uma outra questão, um outro problema, que é a tal da escola sem partido, que está junto com esse projeto, que é o quê? Os professores só podem trabalhar, por exemplo, ensinar matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Se você for ensinar matemática dizendo que o preço do arroz custava até há 3 meses atrás X, e hoje ele custa Y, quanto cresceu, ou quanto diminuiu, que diminui não diminui nunca, é uma indução política, é uma crítica política ao governo. Então não pode. Então isso está gerando um processo, inclusive, de denúncia de alunos que filmam aulas para levar para o pai, levar para a mãe, levar para alguns espaços onde o governo tem simpatia. Então, é uma luta que nós estamos fazendo. Hoje, a maior luta nossa é pela democratização das relações que estão absolutamente esgarçadas no Brasil. Então, a escola como espaço de liberdade perdeu-se? Sim, é uma tensão constante, não é? Toda organização, todo o trabalho sindical, hoje é um trabalho que encontra muito mais dificuldade para ser feito. Uma intimidação muito grande em cima dos trabalhadores, não é? Que se sentem intimidados e ficam temerosos, não é? Ameaças ao sindicato. Agora mesmo, nós temos um exemplo em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado brasileiro grande, que tem um sindicato grande. O sindicato recebeu uma multa de 3 milhões de reais. Por quê? Porque faz greve. Porque está fazendo uma greve. A justiça considerou que a greve era ilegal. E a greve era para? Qual era o grande objetivo da greve? A greve é para pagar piso salarial profissional, que é alguma coisa prevista em lei, mas que os estados insistem em não cumprir. Né? Os estados e municípios insistem em não cumprir. Então, o Sindiúti de Minas Gerais foi penalizado com 3 milhões de reais, porque está fazendo uma greve que a justiça
considerou ilegal. E quando a greve é ilegal, o juiz arbitra uma quantia de multa. Então, é um Estado hoje no Brasil que o grande saldo, melhor dizendo, desse processo eleitoral, que eu espero e tenho certeza que nós vamos ter vitoriosos, é recuperar a democracia para o país. Esse país precisa voltar a ser um espaço onde as pessoas possam debater sem medo, não é? Apresentando suas propostas, suas ideias, e sem que sejam ameaçados de serem pessoas que atentam contra o Estado democrático. Hoje, qualquer coisa que você questione, qualquer atividade que você faça, movimento social que reivindique, é tratado basicamente, prioritariamente pela polícia e como coisa de comunista. São os comunistas antipatriotas, aqueles que odeiam o verde e amarelo. Você tem uma ideia, a camisa brasileira da seleção do Brasil é verde e amarela. Então todo mundo vestia, porque tinha jogo de futebol, hoje ninguém veste, ninguém não. Só usa essa camisa, eu mesmo tenho uma que está guardada lá no armário. Só usa essa camisa aqueles que estão envolvidos com a mobilização da direita do bolsonarismo. Que eles terminaram roubando a camisa, porque eles fizeram grandes manifestações com essas camisas, e terminou essa camisa sendo identificada como algo do Bolsonaro. Quer dizer, roubaram o verde e amarelo, roubaram a bandeira nacional. É uma briga enorme, tá certo? Quando há uma mobilização, e você, na mobilização, tem bandeira do Brasil ou tem verde e amarelo. Porque eles dizem que isso não é cor nossa. A nossa cor é a vermelha, comunista, que quer acabar com a democracia, que quer destruir o país, é isso. Então ele satanizou o vermelho definitivamente, do ponto de vista dele, né, como algo que é contra a democracia, e só quem usa verde e amarelo. Quer dizer, hoje o país está assim, se você usar verde e amarelo, você é bolsonarista. Se você usar vermelho, você é um comunista e pode ser que a pessoa não seja nenhuma coisa nem outra. Então, ele sequestrou isso e o país caminha desse jeito. Desemprego altíssimo, uma inflação altíssima, não é? Uma falta de perspectiva, tanto da população de uma maneira geral, quanto no âmbito da educação, uma falta de perspectiva de uma escola de qualidade, incentivo, toma medidas que na educação rumam para a privatização, né? Propostas de voucher, que é uma briga, todo dia tem que brigar, é uma briga constante no Congresso Nacional para tentar. Agora a novidade é o tal do homeschooling, que é a educação na própria casa. Então no Brasil é proibido. As crianças têm que ir para a escola. Ele agora, por conta de toda... É uma visão bem sem vergonha. Hein? Mas bem pensada. Bem pensada. Ele não faz as coisas à toa. É uma coisa bem pensada. Tem apoio das igrejas evangélicas, uma parte considerável dela. Algumas não, mas uma parte considerável apoia. A direita brasileira, a elite brasileira, uma boa parte apoia, porque diz com um argumento sem vergonha, duvidoso do argumento, de que a família tem direito a educar o seu filho. Quer dizer, todos aqueles princípios que a gente discute de Paulo Freire. Paulo Freire, por exemplo, é execrado pelo Ministério da Educação. A ponto dele ter dito que gostaria de ter um lança-chamas, para poder destruir toda a literatura do Paulo Freire. Então, e o Paulo Freire é o patrono da educação nacional, porque foi aprovado no Congresso. Mas já tem iniciativa de deputados bolsonaristas que querem tirar esse título do Paulo Freire. Então, a perspectiva, repito, a perspectiva nossa é de recuperar a democracia, recuperar a possibilidade das discussões, dos debates, né, dos grandes fóruns que debatiam todo tipo de política pública e que hoje desapareceram do nosso país. Infelizmente, é isso, o quadro da educação é esse, né, uma luta para a gente recuperar a capacidade de fazer uma educação que realmente seja libertadora, porque eles querem uma educação adestradora, eles querem a educação do treinamento. A educação crítica, aquela educação questionadora, é proibida, é ideológica, é Paulo Freire, não serve para o governo Bolsonaro. Isso é exclusivo do Brasil ou nos outros países da América Latina? Não, você tem... Qual é a relação? É bom que a gente veja que a América Latina teve um período muito, muito bom no início dos anos 21, né, do século XXI,
em que havia governos progressistas em vários países. Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela, com todos os problemas que a Venezuela possa ter, mas era um regime que não se enquadrava na lógica neoliberal e que tinha um projeto para a população diferente daqueles que ali estavam. Mas o quadro mudou. O Lula perdeu a eleição, a Argentina perdeu, o PT perdeu a eleição, na Argentina se perdeu a eleição, o Lula foi inviabilizado como candidato numa articulação para condenar o Lula e tirar ele da disputa. Tanto que agora ele foi absolvido em tudo quanto a instância. O próprio questionamento que na época foi feito à ONU, para que a ONU avaliasse, resultou positivo para o Lula. Então hoje nós temos na América Latina uma atividade que a gente chama de Movimento Pedagógico Latino-Americano, organizada pela Internacional da Educação, que a CNT é afiliado, e que a gente trabalha na perspectiva, mesmo com em alguns países, né, os países onde acha a direita, a gente tenta trabalhar na perspectiva de construir uma educação libertadora na América Latina. Né? Agora, enfrentamentos, tentativa de inviabilização de sindicatos, existe. Hoje na Argentina não, porque a Argentina recuperou, tá certo? Mas a perseguição a sindicalistas, o ataque ao direito de livre manifestação, são coisas que hoje existem e existem em grande escala. Há possibilidades de nós recuperarmos o Brasil, mantermos a Argentina. O Chile foi uma grande vitória para o campo democrático popular, né? O Peru, o presidente foi eleito, mas o presidente também é um presidente que teve apoio da esquerda, se não de toda a esquerda, mas de parte importante da esquerda teve. Mas ele hoje está a coisa não está muito bem lá. Para dizer o certo, a coisa não está muito bem lá. Portanto, educação e ideologia. Não, você tem o seguinte, se você não faz uma educação como a gente entende, se você não tiver democracia. A educação não é neutra. Não existe educação neutra. Não existe, aliás, não existe neutralidade em nada, porque isso não existe. A educação não é neutra. O máximo que a educação pode ser, mais próximo de neutralidade, é uma educação que seja simplesmente essa educação que só ensina o básico ali, mas não é isso. A educação hoje... Você faz instrução. Até é treinamento, né? Instrução. Nós achamos que está ligado. A educação, um regime democrático, um momento de democracia no país, é claro que evidencia que isso você pode avançar num processo de educação que seja libertador. E o que ele discute, o que eles têm medo, por isso eles é que querem adestrar, eles não querem escola sem partido, eles querem escola do partido único deles, né? Porque eles querem simplesmente o quê? Criar uma sociedade que seja adestrada, treinada e que não questione. E que não seja capaz de reagir a nada. Não é? E a gente debate justamente do sentido contrário. Nós queremos que os alunos se organizem nos grêmios estudantis. Nós apoiamos as entidades dos estudantes em nível nacional, tanto as entidades de nível superior quanto as entidades do ensino básico. Nós apoiamos os congressos que eles fazem, porque nós achamos que a educação tem que ser debatida por eles. Eles são parte importante no debate da educação, né? Eles são fundamentais no debate da educação. Agora, há quem não ache. Tem um setor que não acha, mas não é tão direita. O Bolsonaro não acha, além de não achar, o Bolsonaro ataca. Tá certo? O Bolsonaro não deixa, não deixa aberta nenhuma brecha para que possa haver qualquer tipo de participação popular, e no caso da educação dos alunos, dos pais, dos movimentos sociais, na política educacional. E agora com o regresso do Lula, uma esperança? O regresso do Lula é uma grande esperança, uma esperança de a gente recuperar a democracia, o Brasil para os brasileiros, para fazer com que o nosso país deixe de ser um pária no mundo, que hoje é motivo de chacota no mundo. O Bolsonaro é um presidente isolado. Ele conversa com quem na Europa? Com o Viktor Orbán, da Hungria. É lá que com o Orbán que ele conversa. Porque os outros não querem conversar com ele.
Ele não tem. Vamos conversar o quê com o Bolsonaro? Com um homem que diz que mulher tem que ganhar menos mesmo do que homem, porque as mulheres ficam grávidas. Então, você vê, uma pessoa que pensa desse jeito não pode ser levada a sério por uma sociedade que, mesmo que você tenha divergências enormes, tá certo? Mas não pode, porque um sujeito que diz isso de mulher, o que você acha? Não pode, elas têm que ganhar menos porque elas ficam grávidas. Então, existe um clima no Brasil de desrespeito a qualquer coisa que diga direito, que seja direito humano, a partir do próprio presidente, que desrespeita as normas legais do próprio país. Afronta o Supremo Tribunal Federal, ofende publicamente, diz que não vai cumprir o que o tribunal manda. Então, agora mesmo, ele deu, existe na Constituição, eu não sei se aqui em Portugal vocês têm isso, na Constituição da República Brasileira, ela estabelece a graça presidencial. A graça presidencial é o seguinte, é alguma coisa que é muito individual. É para alguém que cometeu um pecado, um pecado grave, inclusive, e ele pode receber a graça, ou seja, ele é perdoado. Não é indulto nem anistia. Ele é perdoado. Então, pois o Supremo Tribunal Federal condenou um deputado, por esse deputado fazer campanha antidemocrática, dizendo que tinha que prender deputado, prender os ministros, enfim, né, desqualificando o Supremo. E o Supremo foi lá e condenou ele. Pois ele deu a graça a esse deputado. E agora a grande discussão que está no Brasil é se este deputado vai poder disputar novamente eleições. Porque ele está livre. Né? E eles insistem que esse deputado tem que disputar a eleição, quando a interpretação, que não é de agora, mas já existe há algum tempo, é que a graça simplesmente livra ele da prisão. Mas ele não deixa de ser o criminoso. Ele recebeu a graça para sair da prisão. Então esse é o meu país de hoje. Na América Latina a gente fica muito na torcida, a gente trabalha muito com os argentinos, com os uruguaios, com o pessoal que compõe a Internacional de Educação da América Latina, né? Avançamos em questões importantes como organização sindical, a organização das mulheres, que foi um avanço muito importante, com mais mulheres participando das direções sindicais, que eram muito poucas, né? Mas é um momento, no mínimo, de tensão. Mesmo no Brasil, mesmo com o Lula liderando muito bem as pesquisas, nós sabemos que vai ser um debate muito duro, muito difícil, porque ele tem dinheiro e tem o poder. Vamos aguardar que as coisas melhorem, efetivamente. É o que nós queremos. Muito obrigado.